Olá, que alegria estar aqui com você, querido líder, você que tem impactado esta geração, você que tem sido instrumento do Senhor nesta geração. Eu quero louvar a Deus por esta grande oportunidade, pelo convite do Elan, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você esse tempo de bênçãos, esse tempo de palavra de Deus, esse tempo de testemunho, né? Muito prazer, eu sou o pastor Fabrício Freitas, sou missionário dos Batistas Brasileiros através da Junta de Missões Nacionais, a qual eu sirvo há 11 anos, né? E com alegria servindo na área de evangelização, plantação de igrejas, e com muita alegria estou aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho justamente sobre isso, sobre plantação de igrejas. Sou casado com a Samara, pai do João e da Ana, e eu e minha família temos a alegria de já estarmos há mais de 20 anos no campo missionário, plantando e revitalizando igrejas e servindo, né, na área de evangelização no Brasil. E meu coração está muito grato de poder estar aqui com você, de partilhar um pouco da palavra de Deus com você e, em especial, né, compartilhar com você acerca da plantação de igreja, que é o que está no nosso coração, que é o Senhor, ou aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida, ministrado a nossa vida de maneira muito preciosa, né, ao longo desses anos e desde a minha chamada, a compreensão da vocação ao ministério pastoral, missionário, à plantação de igrejas. Eu, como um jovem crescido na igreja ali, cheguei na igreja aos 9 anos de idade, né? Meus pais não eram cristãos, e aos 13 anos eu tive a compreensão clara que eu estava perdido. O medo da morte me atormentava, mas ao ler a palavra de Deus e numa manhã de domingo compreender uma exposição clara do Evangelho de João no capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ali eu conheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele me encontrou, Ele me resgatou dos meus pecados e eu encontrei paz, coisa que eu não conhecia. E a partir dali, então, a minha vida foi direcionada pelo Senhor. Mas aos 17 anos, eu sou profissional da área de comunicação, eu entrei no rádio muito cedo. Eu tinha uma luta interior muito grande, entender a vocação. E numa campanha de missões nacionais, o missionário pastor Ezequias, plantador de igrejas lá no Rio Grande do Norte, ele e a irmã Maria Helena foram à nossa igreja, e numa manhã de domingo ele contou aquelas experiências do que estava sendo plantar igrejas ali naquela região. Quando ele terminou naquela manhã o apelo, olha, o meu coração ficou inflamado e Deus falou ao meu coração que eu deveria dedicar a minha vida à plantação de igrejas, ao ministério missionário. Então, a partir dali, eu deixei completamente a compreensão de ir fazer a faculdade de jornalismo e fui então para o seminário, e desde o primeiro ano do seminário eu já comecei a ter muita prática. Eu já tinha na minha igreja uma igreja que plantou outras igrejas, estava muito envolvido em plantação, mas logo já chegando, o meu pastor disse: para você compreender todo esse processo, você precisa muito mais do que as aulas teóricas, você precisa também praticar, além do que você faz aqui da igreja. E aí logo com 18 para 19 anos, então, eu já fui para uma congregação, na verdade uma igreja, filha da nossa igreja, que estava organizada e não tinha pastor naquele momento, e eu fui desafiado a ir para lá. Então ali começou a nossa jornada, isso há mais de 20 anos atrás, e durante todo esse tempo a plantação e revitalização de igrejas tem pulsado muito ao meu coração. E ao longo desses anos eu tenho tido a alegria de poder estar envolvido na linha de frente, né? Podendo plantar, revitalizar igrejas, e esta então é a nossa ênfase ministerial nesses mais de 20 anos no campo missionário. E desses aproximadamente indo para 19 anos agora como pastor ordenado também,
E isso então Deus nos permitiu participar de muitas experiências de plantação de igreja com grupos coletivos, como por exemplo a Operação Missionária Transribeirinhos em 2002 no Amazonas. Nós fomos em 24 pessoas para uma cidade, ficamos ali 25 dias e foi plantada uma igreja, plantando igreja através da Tenda da Esperança em Trindade, Goiás. Essas plantações foram experiências coletivas. Mas Deus nos deu a graça como família missionária de nesses últimos 20 anos plantarmos 3 igrejas, começando do zero mesmo, eu, a esposa e depois os filhos, né? A primeira eles ainda não tinham chegado, nós fomos bem jovens, né? Como mencionei, para o campo missionário. E depois, então, com os nossos filhos, sempre começando do zero, só a nossa família. E um projeto também de revitalização no estado de Minas Gerais. Durante esses anos, e o que eu queria hoje compartilhar com você, líder, vocacionado, que está envolvido com a plantação de igrejas, com a revitalização de igrejas, pastoreando uma igreja, está no seminário, sonhando em avançar, eu queria partilhar com você mais do que acertos ou uma exposição de um determinado texto, mas hoje eu queria te dar um testemunho, né, de algumas coisas que aconteceram conosco ao longo desses anos e ao longo de tantas coisas que aconteceram também, aquele sentimento de às vezes não poder ter avançado mais. Algumas frustrações de não ter conseguido avançar mais em determinados contextos, até pela imaturidade, tudo aquilo que a gente vivenciou. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer: a minha paixão por plantação de igrejas, ela foi muito influenciada pelo testemunho dos obreiros de missões nacionais. Ao longo desses anos, gente que a gente ouviu, tantos homens queridos como Cirino Refosco, Manuel Moreira, Valdir Soares da Silva, Rubens lá no Mato Grosso e tantos outros, Pastor Ademar, gente que deu a sua vida na plantação de igrejas, Pastor Darcísio, que já está na glória, gente que mal via um lugar começando e já iria ali começar um trabalho, plantar uma igreja, gente de visão de avanço. Então esses homens influenciaram muito meu coração. E hoje, depois desse tempo e tudo que a gente viveu, eu estou até escrevendo um livro sobre isso, sobre essa jornada. Eu diria que a minha cabeça, ela, ao longo desses anos, as minhas convicções, elas estão sendo aperfeiçoadas. Por quê? Há 25 anos atrás, mais ou menos, que foi o período que eu estava ali no seminário, começando o seminário, e já iniciando esse processo, esses sonhos todos, a formação de um plantador de igrejas, ela tinha muita relação com a ideia. Eu gosto de usar algumas ilustrações, tá? Eu sou mineiro do interior e eu vou usar algumas coisas assim que possa facilitar a nossa compreensão. É como um trator de esteira, aquele que sai abrindo uma mata mesmo, uma frente. A ideia do plantador de igreja era muito aquela ideia de 3 anos, abre um trabalho, trabalha ali freneticamente, compra um terreno, reúne um pequeno grupo, forma os primeiros passos, constrói uma capela e vai embora. Olha, eu quero dizer a você que os nossos primeiros anos tinham essa dinâmica. Eu, a minha esposa, nós fomos formados assim, para pensar em abrir um trabalho em 3 anos e depois desses 3 anos deixar tudo ali, de certa forma, uma capela construída, um grupo ali reunido e ir para outro lugar começar do zero. E nós fizemos isso 1, 2 e fizemos uma revitalização, ajudamos de maneira coletiva, plantando outras também nessas experiências assim, e outras que a gente também estava ao lado de outros missionários, né, auxiliando nesse processo. E essa foi a nossa forma, o modelo mental, a maneira pela qual nós fomos formados. Mas no determinar e no passar do tempo, houve uma mudança de chave no nosso coração muito grande. Por quê? Porque o nosso maior desafio não era construir templos, mas era construir vidas. Pastor Valdir Soares, que é um homem que tem muita influência sobre a minha vida, missionário nosso, plantador de igrejas,
há mais de 35 anos em missões nacionais. Ele e a irmã Ana estiveram lá em Roraima, Mato Grosso, né? Lideraram várias áreas da junta, continua servindo. Um dia ele me disse uma coisa, logo no início, e eu demorei a entender isso. Ele disse assim: meu filho, templo constrói vidas. Olha como é que é interessante isso. Muito interessante. Essa frase do pastor Valdir, ela mexeu comigo. Guarde esta frase no seu coração. Guarde isso, porque isso mudou a nossa forma de pensar. Vidas constroem templos. Templos não constroem vidas. Guarda isso. Vidas constroem templos. Templos não constroem vidas, necessariamente. Quando o pastor Valdir falou isso ao nosso coração, ele estava nos dizendo e nos mostrando que mais do que aquela jornada frenética de 3 a 5 anos ali para montar uma estrutura, deixar um pequeno grupo, nós deveríamos estar mais focados em construir relacionamentos profundos e formar líderes com raízes que pudessem dar sustentabilidade a esse trabalho. A solidificação como base da plantação é a liderança formada e não o templo construído. Guarda isso. A solidificação, a base de uma plantação é a liderança que a gente forma naquela comunidade e não o templo que se constrói, o terreno que se compra. Mas muitas vezes a gente, nesse afã, a gente quer ter uma estrutura e a gente gasta a maior parte do nosso tempo pensando na estrutura. Quando na verdade a gente deveria estar gastando e investindo nosso tempo na formação de pessoas, investindo e formando novos líderes, novos plantadores, e mais do que fazer, entender o meu papel de formador. E aí eu diria a você, nesse tempo a minha mentalidade mudou muito, também acerca de um mundo que foi formado dentro de um contexto rural, para hoje a plantação de uma igreja urbana, nos grandes centros, nas cidades, influenciadas pela tecnologia, influenciadas pela globalização. E aí isso é um desafio para nós, porque na minha formação lá atrás, eu fui formado para ser um plantador com a mentalidade de certa forma rural. Como eu explicaria isso? A ideia da paróquia, o bairro e as pessoas ao redor. Uma igreja muito focada apenas no seu bairro, quando na verdade no mundo urbano que nós vivemos, a vinculação das pessoas com a igreja não está mais relacionada à geografia, e sim aos relacionamentos. Então isso mudou minha forma de pensar e entender que a plantação de igrejas no mundo urbano, ela é muito mais que vinculada à geografia, e sim aos relacionamentos que ela se desenvolve nesta cidade. É por isso, quando você está plantando uma igreja a partir de grupos pequenos, do discipulado, você tem gente que corta a cidade, vai de um lado para o outro para estar com você. Por quê? Porque agora, olha que interessante, no mundo urbano, a plantação, a grande questão não é a vinculação geográfica, e sim a vinculação relacional. É isso que mudou, e tantas coisas mudaram nesse processo de plantação de igrejas nos últimos anos. E a grande pergunta que a gente se faz, em todo esse processo é: como nós seremos plantadores relevantes, Como nós podemos, no mundo urbano, plantarmos igrejas relevantes, sermos um canal de bênçãos à nossa comunidade e assim por diante? De que maneira isso pode acontecer? Como isso pode ser desenvolvido? E eu comecei a te dar falar com você algumas coisas. Eu queria te dizer uma coisa para você que é líder, que sonha plantar. Depois de alguns anos,
e errar tanto, bater tanta cabeça, algumas coisas eu queria partilhar com você. Não vai dar tempo da gente partilhar tudo e eu quero partilhar isso de forma muito resumida, praticamente os tópicos. E daqui a pouco a gente vai ter um livro aí com isso tudo bem detalhado para eu poder compartilhar com você também. Mas eu queria te dizer alguns pontos. Você que está sonhando com plantação, revitalização de igreja, você que está sonhando no mundo urbano, enxergar a cidade, impactar a cidade, como o nosso coração de um plantador, de alguém que vai replantar uma igreja ou revitalizar uma igreja, precisa se comportar diante desse processo. Ao longo desses anos, depois de muitos erros, algumas coisas vieram muito forte no nosso coração e a gente tem vivido isso. Agora mesmo nós estamos há 6 anos plantando uma igreja urbana aqui no Distrito Federal, na cidade de Samambaia, a Comunidade Batista Hope, aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Tem sido uma experiência assim extraordinária que Deus tem permitido a nossa família viver, né? Nós começamos, eu, a esposa, os 2 filhos e a mãe da minha esposa, a minha sogra. Foi aquele grupo base ali, o primeiro PGM, o primeiro pequeno grupo multiplicador. Hoje nós já somos agora indo para 18 pequenos grupos, a coisa caminhando, a igreja foi organizada há 4 anos e no outro momento eu posso também lhe partilhar um pouco desta história de maneira bem detalhada. Mas eu queria te falar assim de alguns erros que nós cometemos, porque às vezes as pessoas falam muito dos acertos e não dos erros. E eu queria te partilhar pelo menos alguns pontos importantes nessa jornada. Primeiro deles, plantar ou revitalizar igreja é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Como nós vivemos num mundo muito pragmático, a gente quer resultado muito rápido. E às vezes você começa num empreendimento como esse, que é um empreendimento espiritual, que tem todos os seus desafios, e você quer logo nos primeiros meses, ou no primeiro, segundo, terceiro ano, ver tudo pronto. E eu acho que esse foi um dos nossos maiores erros ali, no afã da nossa juventude, aquela ansiedade da juventude, querer ver processos que têm início, meio e a sua jornada. Plantar, crescer, desenvolver leva tempo. Por isso que eu digo hoje, depois desses anos, que plantar igrejas é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Tem muita gente que acha e tem a falsa ilusão que vai começar hoje, daqui a um ano a coisa vai estar tudo funcionando, tudo formadinha. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas ao longo dos anos, na nossa experiência e na experiência de tantos plantadores, plantar uma igreja, revitalizar uma igreja é uma maratona a curto, médio e longo prazo, não uma corrida de 100 metros. Esse é a primeira lição que a gente aprendeu. No livro a gente vai explicar isso ainda com muito mais profundidade. Segundo ponto, ninguém pode amar mais o lugar que está do que você. Olha, ninguém pode falar melhor desse lugar do que você. É interessante que às vezes o plantador tem lugares que Deus nos manda e você, de alguma forma, o seu coração fica resistente com aquele lugar. O seu coração não chega naquela cidade, o seu coração não chega naquele bairro. Você está ali, às vezes, até pensando como um trampolim. E aí é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque ninguém pode amar mais o seu lugar e o seu povo do que você. Ninguém mais. Se há alguém na sua comunidade que ame mais esse lugar do que você, a gente ainda não chegou. Porque Deus nos levou para amar pessoas e nos colocou aonde Ele nos colocou para que a gente possa fazer de fato a diferença de maneira extraordinária onde Ele nos pôs. Ninguém pode amar mais este lugar do que você. Terceiro, esteja preparado. Isso aqui, para mim, é uma das minhas maiores lições que eu tive ao longo desses mais de 20 anos, para o efeito que eu chamo de efeito sanfona. Isso aqui é o que frustra muito plantador, muito pastor, muita gente que está no ministério. O que é o efeito sanfona? Hoje a igreja tem 10,
amanhã tem 20, semana que vem tem 30, no outro domingo só tá você e a sua família. Ó, vai e vem, vai e vem. Nos primeiros anos, uma igreja que está sendo plantada e revitalizada, ela passa por isso muitas vezes. Normalmente, a partir do 5º, 6º ano, é que na maioria das vezes você já começa a ter um grupo base bem formado, em que os cultos, em que os pequenos grupos, em que as primeiras áreas ministeriais da igreja vão estar em funcionamento e você não vai ter esta dificuldade, né, de poder, olha só, o telefone aqui no escritório está tocando, né, de passar e de poder vencer. Guarda isso no seu coração. Efeito sanfona. Esse toque foi para marcar esse ponto no nosso encontro. O efeito sanfona vai muitas vezes nos levar a desanimar, porque vai ter domingo que você vai chegar e vai estar ali só a sua família. Já passei por isso algumas vezes, mas no domingo seguinte tem 30, tem 20, tem 50. E aí você passa essa etapa. E aí eu quero lhe dizer uma coisa: seja perseverante, porque ela vai passar. Muitos plantadores, muitos pastores que estão na revitalização, estão à frente de igrejas pequenas, menores, quando enfrentam este efeito, eles têm a tendência em querer desanimar, têm a tendência em achar que tudo aquilo que ele está plantando não tem resultado, não tem de fato impactado a sua comunidade, quando na verdade este é o processo. E às vezes a gente no processo, as dores do processo nos faz ter uma perspectiva errada sobre o próprio processo. E aí eu preciso lhe dizer, lembra que eu lhe falei que o primeiro ponto é plantar igrejas, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros? Ela está muito ligada com o efeito sanfona. Ó, vai e vem até você vencer essa etapa. Isso é muito importante. Guarda isso no seu coração. E aí, o próximo ponto eu diria a você: ame mais o processo do que o resultado. Muita gente quer o resultado e não o processo. A gente vai aprender muito mais no caminho do que com as conquistas. É por isso que eu lhe disse que eu queria lhe partilhar os erros, aquilo que para nós foi dor durante esses anos, porque as alegrias de ver gente sendo batizada, a igreja sendo plantada, se olhar uma história, há 5, 6 anos atrás era só você e a sua família. No nosso caso aqui hoje, nós temos tido a alegria de sermos quase 300 pessoas no círculo de toda a igreja. Como o coração fica alegre, chega domingo, uma celebração, gente se convertendo, na semana os pequenos grupos nas casas, o discipulado acontecendo, os projetos sociais sendo relevantes. Olha, que alegria! Mas esse resultado não pode ser maior do que as lições do processo. E às vezes a gente dá mais valor ao resultado do que as lições do processo. Então esse é o 4º ponto. 5º, foque nos relacionamentos e não nas atividades apenas. Às vezes a gente está muito preocupado com as atividades e esquece dos relacionamentos. E aí a gente gasta mais tempo com as atividades do que com as pessoas. E aí é onde a gente começa a focar muito mais em resultados, em construções, nestas demandas, do que de fato nas pessoas. E o nosso desafio é focar nas pessoas, porque são elas que vão estar conosco em todo o processo. São elas que serão a base, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, agindo no meio da igreja, para que estas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Guarda isso no seu coração. Para a gente caminhar para o final, para esse resumo aqui, como eu disse para você, que não vai estender demais, um outro ponto: não dependa apenas de uma única ação, mas tenha uma ação principal que você vai ter foco. No nosso caso aqui, os relacionamentos discipuladores e os PGMs é o nosso foco objetivo de vida como igreja. Tudo gira no PGM, tudo gira através dos grupos pequenos, nossa campanha missionária, nossa ação de compaixão e graça,
Nós alcançamos cerca de 50 famílias todos os meses. Nós entregamos 1,5 tonelada de alimentos mensalmente a 50 famílias que vão sendo mudadas nesse processo já há vários anos. Desde 2020, há quase 4 anos, na verdade, 19, 20, a gente começou, isso veio crescendo na pandemia e tem sido muito abençoador. Essa não é a nossa principal ação. Nós temos uma principal ação, que é honrar a Deus, glorificar a Deus em tudo, mas o nosso foco principal são os relacionamentos através dos grupos pequenos. Mas nós temos outras coisas, aí o jiu-jitsu, aí o balé, a compaixão e graça, as inúmeras outras ações, elas vêm em complemento a esses processos. E aí, por isso que eu digo, não dependa apenas de uma única ação, mas tem uma ação principal. Essas demais coisas não podem sufocar o ponto principal que você tem como objetivo e aquilo que Deus te colocou como caminho, como rota aonde você deve trilhar nessa plantação e na revitalização. Vou terminar os 2 últimos pontos aqui, vou ter que resumir bastante, que tinham outros, mas eu queria falar para você o seguinte: não ensine falando, ensine fazendo. Um dos nossos grandes desafios no delegar processos é que às vezes a gente acha que delegar é apenas entregar e soltar, antes mesmo de ensinar fazendo. Nunca ensine falando apenas, ensine fazendo, porque é isso que vai marcar o coração das pessoas. E por fim, eu preciso resumir bastante, né? Ore, ore, ore. E quando você achar que já orou bastante, ore, ore, ore. E creia que o Espírito Santo é vivo, ativo e ele vai dirigir tudo. Tenha essa plena consciência, busque mais e mais a plenitude do Espírito. Busque mais e mais ser cheio do poder de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer diferença no dia mau, na batalha espiritual, nos desafios que a gente enfrenta na plantação e na revitalização da igreja. Ore, 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 ore. E quando você achar que orou bastante, ore, ore, ore e ore mais. Que alegria poder estar com você. Que alegria, Elan, receber esse convite. Espero que esse tempo seja um tempo muito abençoador na sua vida e que você possa pensar sobre um pouco desses princípios. Você que está envolvido na plantação, você que está envolvido na revitalização, você que está envolvido em todo esse processo, né, de liderança de uma igreja local, que o Senhor seja com você. E eu preciso te dizer uma coisa: muitas vezes você vai pensar em desistir, muitas vezes você vai pensar em largar, muitas vezes você vai pensar em jogar a toalha, muitas vezes você vai querer desistir. Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta: Pastor Fabrício, eu já quis desistir? Eu sempre brinco toda segunda-feira, né? A gente, diante das lutas, das adversidades, quantas vezes a gente quer parar? É por isso que eu disse a você: ore, 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 busque a plenitude do Espírito, porque nos dias mais difíceis você vai lembrar dos marcos que Deus te deu e aonde Ele te colocou. Quando a gente tem marcos e experiências com Deus no processo da plantação, da revitalização, quando chega o dia difícil, quando chega a dúvida, Deus nos leva lá naquele marco e a gente lembra do porquê nós estamos naquela cidade, do porquê nós estamos naquela plantação, do porquê nós estamos envolvidos naquele processo. E quando a gente reconhece isso, quando a gente vai lá e vê o porquê Deus nos levou para aquela cidade, o nosso coração volta cheio de alegria e de ânimo. Não por causa de uma estratégia, não por causa de uma metodologia, mas o nosso coração é animado e fortalecido na presença de Deus. O nosso coração é fortalecido por aquilo que Deus fala conosco, por aquilo que Deus ministra ao nosso coração de maneira tão grandiosa que a gente volta ao marco inicial e lembra: tudo começou aqui. Aqui eu ouvi Deus falando comigo. Eu espero que esses poucos minutos possam servir para você
também de testemunho que vale a pena a gente se envolver na plantação, na revitalização de igrejas, no crescimento e desenvolvimento de igrejas, principalmente nessa geração, principalmente na oportunidade que Deus está nos dando neste tempo, a oportunidade que Deus está nos dando para este último momento do avanço da igreja, para que em nome de Jesus, muito breve, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele venha nos buscar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa renovar o seu coração diante de todas as coisas. E eu queria terminar compartilhando, à luz de uma última pergunta. Se eu pudesse dizer a você em últimas palavras, Se estas fossem as minhas últimas palavras para um plantador, para alguém que está ali apaixonado pela plantação de igrejas, desejando cumprir a vontade de Deus, quais seriam estas últimas palavras? Meu querido, meu irmão, minha irmã, cumpra a carreira e o chamado pelo qual você foi chamado. Siga na direção de honrar e glorificar o Senhor em todas as coisas. Quando nós buscamos fazer isso, haverá dias difíceis, teremos dias fáceis, mas em todos eles nós teremos a presença grandiosa do Senhor conosco. E lembre-se, você está envolvido na maior obra de todos os tempos, porque esta obra aqui, ela vai definir o futuro de muita gente para a eternidade. Não existe obra mais importante a ser feita nesta geração do que esta que você e eu, nós estamos envolvidos. Porque esta obra muda famílias agora, neste tempo, mas esta obra muda vidas por toda a eternidade. Quero convidar você a buscar nos pés do Senhor todos os dias o renovo, o ânimo para prosseguir, porque o Senhor que lhe chamou, Ele é fiel para cumprir e estar com você em todo o tempo. E lá no final você vai poder olhar para trás e dizer que combateu o bom combate, que você cumpriu a carreira, cumpriu a chamada, com fidelidade ao Senhor e guardou a fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.